Olá, eu vou falar sobre regulação da temperatura corporal de um modo mais aprofundado, porque o que eu geralmente vejo na internet é insuficiente para o que eu quero saber. Então, eu vou falar sobre o que hoje? Eu vou falar qual que é a vantagem de ter uma temperatura constante, como que o calor é transferido dentro do corpo e para fora do corpo, do que é feito o nosso sistema termorregulatório. Aliás, a gente tem um sistema termorregulatório e como que a nossa temperatura corporal é regulada. Então, como a velocidade da maior parte das reações químicas e físicas depende da temperatura, ter uma temperatura constante permite uma maior independência do ambiente. E se você cria um ambiente interno no qual a temperatura é constante, as velocidades das reações químicas também são relativamente altas e ótimas, por exemplo, a 37 graus Celsius. Ter uma temperatura constante também evita consequências patológicas, por exemplo, uma fibrilação cardíaca, no caso de uma temperatura mais baixa, intermação ou heat stroke em inglês, no caso de uma temperatura mais alta. E esse heat stroke, na verdade, é bem perigoso, porque ele pode até matar, porque ele leva à insuficiência de múltiplos órgãos. Se eu perguntar para qualquer pessoa se a nossa temperatura é sempre a mesma, é claro que não. Só que quando a gente fala de temperatura, geralmente a gente está se referindo à temperatura da pele, né? Aquela que é a temperatura axilar. Só que a temperatura central, se a gente definir ela como a temperatura no cérebro ou a temperatura no coração, por exemplo, ela é sempre a mesma? Será que a nossa temperatura do coração é sempre a mesma? No nosso cérebro também? A resposta disso é não. Ela varia de acordo com a hora do dia. Então, por exemplo, às 6 da manhã ela tá na temperatura mais fria e o pico da nossa temperatura é entre geralmente as 3 e 6 da tarde. Ela apresenta um ritmo circadiano, ou seja, de aproximadamente 24 horas, com variação de até 1 grau Celsius. E quem controla isso no nosso corpo é o hipotálamo anterior, lá nos neurônios do núcleo supraquiasmático. O ritmo circadiano da temperatura central é independente do ciclo sono-vigília, mas também ele é mediado por pistas de luminosidade e escuridão. Além do ritmo circadiano, os hormônios reprodutivos também influenciam a temperatura. Por exemplo, mulheres na fase pós-ovulatória do ciclo menstrual têm aumento da temperatura de até meio grau Celsius. E além dos hormônios e do ritmo circadiano, a idade também tem uma influência sobre a temperatura central. Por exemplo, os recém-nascidos têm uma maior razão de superfície por massa. E isso faz com que eles percam calor mais facilmente. Além disso, eles também não suam nem tremem imediatamente. Mas só que, por outro lado, eles também têm um tecido adiposo marrom, que é responsável pela termogênese e produção de calor. Os idosos, no outro extremo da idade, eles têm uma menor geração de calor, porque eles têm uma menor massa muscular. Então, quando a gente treme de frio, a gente está usando nossos músculos para produzir calor. Eles têm menos massa muscular. E também as glândulas sudoríparas deles estão mais atrofiadas e eles também conseguem perder menos calor, dissipar menos calor. Agora, por que a gente produz calor? Porque as reações químicas elas não vão só do substrato para o produto. Parte da energia é perdida através da forma de calor, ou seja, elas são ineficientes por causa disso. E também, além das reações químicas, também tem muitas perdas por atrito. Por exemplo, o sangue passando pelos vasos, o ar pelas vias aéreas, os tecidos em contato uns com os outros. Vou falar algumas curiosidades. O corpo, em repouso, a gente consome aproximadamente 70 quilocalorias por hora. Se a gente faz alguma atividade física, isso pode chegar até 600 quilocalorias por hora. Esse calor todo é gerado pelo músculo esquelético ativo, e também, principalmente, e também pelo aumento da atividade do coração, que bate mais rápido, e músculos da respiração, que a gente respira mais vezes, o diafragma, os músculos intercostais, enfim. E se o calor não pudesse escapar do corpo, quando a gente fizesse exercício, a cada 10 minutos mais ou menos de exercício, a temperatura corporal subiria em 1 grau Celsius. Ou seja, a gente não poderia nem se exercitar, e o pior de tudo, nem viver. Só que nosso corpo é tão fantástico, a gente tem um sistema termorregulador tão elaborado e efetivo, e isso não acontece. A gente pode se exercitar, né? Existem situações, é claro, que isso acontece, mas geralmente são doenças. E como que o calor é mantido?
Então, para a temperatura corporal se manter constante, o que você precisa ganhar é igual ao que você precisa perder. Então, a produção de calor, o armazenamento de calor é a produção de calor menos a perda de calor. Quando a gente faz o metabolismo, quando a gente faz isso para produzir trabalho, seja, sei lá, para chutar uma bola, só que a gente também, assim como as reações químicas, a gente também acaba produzindo calor. Então, a produção de calor é o metabolismo menos o trabalho. E a perda de calor é como? É pela radiação, pela convecção, evaporação, e uma coisa que não está escrita aqui também, mas que também acontece, é pela condução. Eu vou explicar cada um desses mais adiante. Agora, a gente sabe então que a temperatura do centro do corpo não é igual à temperatura da nossa pele. E como que então que o calor sai do nosso centro do nosso corpo para a pele, já que ele vai sempre da temperatura mais alta para mais fria? É principalmente por convecção através do sangue circulante, através de um fluido. Então, o sangue ele passa pelos tecidos ativos, por exemplo, o músculo, e leva esse calor do músculo para o centro do corpo, coração, cérebro, e o centro do corpo não superaquece, porque o corpo tem um ralo de calor, que é a nossa pele, que está em contato com o ambiente. O corpo também perde calor por outros meios, que não convecção. O centro do corpo perde calor. Também por condução, através do contato dos tecidos, por molécula, e também por evaporação da água pelo trato respiratório, que é um processo endotérmico, né? Como que o calor sai da pele para o ambiente? Por radiação, condução, convecção e evaporação. A radiação é uma forma de perda de calor que eu nem lembrava muito, mas é uma das principais perdas de calor que a gente tem, que é através de ondas eletromagnéticas, e não precisa de um meio para transferência do calor, que é, por exemplo, como o Sol aquece a Terra, então ele passa pelo vácuo, né, os raios, as ondas eletromagnéticas, e a velocidade de perda de calor é proporcional a uma constante, a diferença de temperatura, então quanto maior for a diferença de temperatura entre a pele e o meio, maior é a perda de calor. E também é proporcional, a velocidade de perda de calor é também proporcional à área. A radiação é responsável por cerca de 60% da perda de calor quando o corpo está em repouso no ambiente termicamente neutro. A condução acontece por contato direto. Então, por exemplo, quando a gente vai para a praia e pisa na areia quente, o calor vai da areia para o nosso pé, aquecendo o nosso pé, até demais. E quando a gente tem bate a cabeça, alguma coisa, a gente usa gelo, a gente está perdendo calor por condução da pele para o gelo, molécula por molécula. Outra forma de transferência de calor se dá por convecção, que é através de um fluido, seja o ar, seja a água, ou no caso sim, até vento mesmo. A velocidade da perda de calor por convecção é proporcional a um coeficiente. Esse coeficiente, eu já vou falar um pouco mais sobre ele. É proporcional também à diferença de temperatura entre a pele e o ambiente, e também pela área. Esse coeficiente, no caso da convecção, é um coeficiente variável. Ele varia até 5 vezes se tiver vento, e no caso da água, até 100 vezes maior que o ar. Ou seja, quando a água é capaz de... A velocidade de perda de calor na água é muito maior, ou o ganho de calor na água é 100 vezes maior do que no ar. Então, no Titanic, quando teve o desastre, a maior parte das pessoas morreram. A maior parte das pessoas morreu, não pela perda, não por afogamento, mas por hipotermia, de tão gelada que estava a água. De tão rápido que eles perderam calor e a temperatura diminuiu. O ar aquecido, então, em cima da pele sobe, é substituído por um ar mais frio. E no caso de vento, essa troca é mais rápida, e isso também promove o fator do vento, que também dá certo, mesmo que a temperatura seja normal, seja constante no ambiente. Então, além das outras 3 formas que eu falei, também tem a evaporação, que é o principal meio de dissipação de calor durante o exercício. Ele não depende do gradiente de temperatura entre a pele e o ambiente, mas ele depende do gradiente de pressão de vapor de água na pele e no ambiente. Então, se o ambiente é muito seco, a gente perde mais rapidamente água.
mais o calor, desculpa, a água também. Pelo suor, né? E se o ambiente é mais úmido, essa velocidade de dissipação de calor diminui. Por exemplo, numa sauna úmida. Também é proporcional a um coeficiente e uma área de evaporação. Mas não independe do gradiente de temperatura. Agora, como que o sistema termorregulatório é organizado? Então, precisa ter um sensor e um efetor. Então, precisa ter alguém para sentir e alguém para fazer alguma coisa. E no meio disso, precisa ter alguém para integrar o sinal, que é o sistema nervoso central. E entre uma ponta e outra, precisa ter alguém para levar e algo para sair. Então, o sistema termorregulatório existe, como eu tinha brincado no começo. E ele é composto por sensores térmicos, por vias aferentes termossensitivas, que levam esses sinais para o sistema nervoso central, que fazem a integração desses sinais. E depois da integração, esses sinais saem dele uma ordem pela via eferente até os efetores térmicos, que ou geram calor ou modulam a transferência de calor. Esse processo de geração de calor é chamado de termogênese. E onde é que estão localizados os termorreceptores? Curiosamente, não existe só na periferia, mas também existe no sistema nervoso central. Então, os termorreceptores estão localizados tanto na periferia quanto no sistema nervoso central. Eu vou falar agora sobre os termorreceptores periféricos. Como é que eles são e como é que eles funcionam? Então, eles são terminações nervosas livres, distribuídas em toda a pele. E como é que a gente consegue perceber a temperatura? Então, eles têm canais de cátions que alteram a condutância conforme a temperatura do ambiente aumenta ou diminui. No caso da temperatura aumentar, quem percebe isso são os canais TRPV1 e TRPV4, até o TRPV4, 2, 3 e 4. Então, aumenta a condutância de sódio e cálcio. Isso despolariza a membrana. Isso dispara mais potenciais de ação. Isso gera potenciais de ação. E no caso de se a temperatura diminuir, no caso do TRPM8, isso também aumenta o disparo de potenciais de ação. Existem dois tipos de receptores: os receptores quentes, TRPV1 e TRPV4, e os receptores frios, TRPM8. Só que, curiosamente, isso até intuitivamente é fácil de perceber, eles não estão distribuídos uniformemente. Eles estão em menor concentração no tronco e nos membros, só que em maior concentração na face, nos lábios e nos dedos. O que evolutivamente faz muito sentido, porque é onde a gente mais tem contato com o ambiente. A gente também come pela boca, né? A gente percebe a temperatura do alimento. E como é que eles atuam? Então, eles disparam constantemente, tem uma resposta tônica e também tem uma resposta fásica, que quando a temperatura muda, eles também mudam a frequência de disparo deles. Isso eu vou mostrar no gráfico agora. No caso esse gráfico aqui mostra a frequência de disparos de acordo com a diferença de temperatura. Então, os receptores frios, eles atuam sobre uma faixa de temperatura ampla, né, entre menos de 15 até 40 graus Celsius. Menos de 15 eu quero dizer 15 positivo. E eles têm uma temperatura constante de disparos. Os receptores quentes, eles têm uma faixa de temperatura um pouco menor, só que eles disparam muito mais rápido, muito mais íngreme também a curva deles do que a dos receptores frios. Então, essa resposta é a tônica deles, eles estão sempre disparando conforme a temperatura. E só uma coisa, então chega a 43 graus Celsius, 50 graus Celsius, os canais dos receptores frios estão fechados, ou seja, eles não disparam. Além dessa resposta tônica, existe também uma resposta fásica, que é transitória. Então, esse gráfico aqui está mostrando os receptores frios, a frequência de disparos. Então, num experimento, se você diminuir a temperatura de 20 graus Celsius, 20,5 para 15, enquanto essa temperatura é diminuída, aqui olha, ele tem uma frequência de disparo X, essa frequência aumenta, atinge um pico, e depois começa a diminuir gradativamente até atingir uma nova linha de base, que é menor que a frequência de disparos a 20 graus Celsius. A frequência de 15 graus Celsius aqui são menos frequências por segundo, menos impulsos por segundo do que a de 20 graus Celsius. Agora, se a gente partir de uma temperatura mais alta, 35 graus Celsius, e para uma de 31,5,
a gente também, conforme essa temperatura vai diminuindo, a frequência de disparos aumenta até atingir um pico e atinge um novo patamar, que é, nesse caso, a frequência de disparos é maior do que a inicial. Por mais que a magnitude da diferença de temperatura seja parecida nos dois casos. Então, essa resposta aqui é chamada fásica. Essa resposta em que eles respondem rapidamente, transitoriamente, à alteração de temperatura. E essa outra aqui é a tônica, que eles estão disparando constantemente os potenciais de ação. E esses receptores não são ativados somente pelo calor, só pela temperatura. O receptor TRPV1, por exemplo, ele é ativado também pela capsaicina, que é uma substância encontrada na pimenta. Então isso dá uma sensação de calor quando a gente come a pimenta. O TRPV1 e o TRPV2 têm limiares altos de temperatura, chegam a ser dolorosos, entre 43 graus Celsius no TRPV1 e 50 no TRPV2. E eles também medem aspectos da nocicepção relacionada à temperatura. O TRPV3 e o TRPV4 são ativados em temperaturas moderadas e fornecem uma sensação de conforto térmico, supostamente. E o TRPM8 mede sensações de frio moderado e, além de ser sensível à temperatura, ele também é um receptor de mentol, que é uma substância, por exemplo, encontrada em pastas de dente, em alguns alimentos, que dá uma sensação de refrescância, de frescor. Então, eu estou falando até agora sobre os receptores periféricos. Que informações que eles fornecem e para quem que eles fornecem isso? Então, eles fornecem as informações sobre a temperatura do ambiente e também da temperatura do sangue que está perfundindo a pele. E ele fornece essas informações para uma rede de termorregulação central que governa a termorregulação reflexa para minimizar temperaturas na temperatura central. Além disso, além desse sistema autonômico, a gente sabe quando está frio, quando está quente. Ou seja, eles também fornecem essa temperatura para outras partes do sistema nervoso central, que é o nosso córtex cerebral, através de vias talâmicas, fornecendo então essa percepção consciente da temperatura do ambiente. E essa via tálamo-cortical também pode ser responsável por desencadear a termorregulação comportamental. Por exemplo, quando a gente busca sombra depois que fica muito tempo no sol. E os termorreceptores do sistema nervoso central? Eles também são parecidos, eles também possuem canais TRPV para sentir a temperatura. E estão localizados na área pré-óptica do hipotálamo anterior. Aproximadamente 10% dos neurônios dessa área pré-óptica do hipotálamo anterior são sensíveis ao calor. Ou seja, conforme aumenta a temperatura local, maior a frequência de disparos deles. Então eu falei como são esses sensores. Agora, como é que eles chegam lá como é que é a via aferente, como é que o sistema nervoso central integra esses sinais e como é que ele executa ordens para mudar a temperatura corporal ativamente. Então, os termorreceptores periféricos, os corpos deles estão localizados no gânglio da raiz dorsal da medula espinal. E os axônios fazem sinapse no corno dorsal com neurônios termosensitivos de segunda ordem. Então, aqui tem um desenho mais fácil. Então, aqui é o corpo superior e o corpo inferior. O corpo que eu quero dizer é o corpo humano mesmo. Eles têm o corpo do... Agora aqui é o corpo do neurônio no gânglio dorsal. Eles levam essas informações, fazem sinapse no corno dorsal da medula espinal com neurônio de segunda ordem. Isso aqui é no caso na nossa parte do corpo, excluindo a face. Porque no caso da face, a informação de temperatura e dor vem através do trato trigêmeo espinal, que faz sinapse lá no núcleo espinal do complexo trigeminal. Daí esse sinal sobe, se projeta rostralmente, esses neurônios de segunda ordem, e vão para dois lugares de integração. No tálamo, e do tálamo vão para o córtex cerebral, fazer sinapse com neurônios de terceira ordem, para fornecer informações somatosensoriais, para percepção consciente de alterações de temperatura. E não só a temperatura, a gente também sabe onde que ela está localizada na pele. E no núcleo parabraquial da ponte, eles fazem sinapse com neurônios de terceira ordem, que fornecem informações autonômicas sensitivas para o hipotálamo pré-óptico.
No hipotálamo pré-óptico, os neurônios de quarta ordem integram informações sobre temperatura cutânea, com informações sobre temperatura central, fornecidas também pelos neurônios sensíveis ao calor localizados nessa área pré-óptica também. Agora uma pergunta: os termorreceptores periféricos têm ação sobre os termorreceptores centrais? Sim. Os termorreceptores centrais, além de medirem, sentirem em algum aspecto a temperatura central, local, eles também recebem sinais dos termorreceptores periféricos quentes, por exemplo, quando os termorreceptores periféricos quentes estão expostos a um ambiente quente, eles estimulam a descarga dos neurônios sensíveis ao calor da área pré-óptica. Ou seja, daí o neurônio sensível ao calor da área pré-óptica começa a disparar mais frequentemente também. Agora, no caso do termorreceptor frio, eles inibem esses neurônios sensíveis ao calor. Assim, os termorreceptores periféricos modulam a frequência de descarga dos neurônios sensíveis ao calor da área pré-óptica, além do nível determinado pela temperatura central. E o que fazem os neurônios da área pré-óptica? Eles fornecem um nível variado de inibição para vias eferentes descendentes, que de outro modo excitariam dois tipos de neurônios. Neurônios pré-gangliônicos simpáticos, que promoveriam vasoconstrição cutânea, limitando a perda de calor, e a termogênese pelo tecido adiposo marrom, promovendo calor, e também por neurônios motores alfa, que causariam tremores no músculo esquelético, gerando calor. Então, os neurônios da área pré-óptica estão inibindo essas vias eferentes, estão lá com a rédea em cima delas, para que elas não excitem esses neurônios aqui que gerem calor. Que no final, né, da via gere calor. As vias eferentes a partir da área pré-óptica são diferentes para cada tipo de efetor térmico, por exemplo, sudorese, tremores e vasoconstrição. E além da temperatura, algo mais também afeta essas vias eferentes? Sim, a gente geralmente não costuma pensar nisso, mas evolutivamente também faz bastante sentido. Por exemplo, a desidratação aumenta a osmolaridade plasmática, se estimula os osmorreceptores do sistema nervoso central e eles inibem as vias eferentes para a sudorese, diminuindo a perda de água. A hipóxia estimula o reflexo quimiorreceptor arterial e ele inibe as vias eferentes para a termogênese no tecido adiposo marrom e no músculo esquelético, para diminuir o quê? O consumo de oxigênio. A hipóxia, por exemplo, em elevadas altitudes, por exemplo. E que comparativo é possível fazer com outros sistemas? Por exemplo, no caso de hipotireoidismo, se você tem uma baixa concentração de hormônio da tireoide, essa baixa concentração estimula a produção de TSH por um mecanismo de feedback, e esse TSH estimula a produção de mais hormônio da tireoide, ou seja, a baixa concentração acaba aumentando. No caso, né, era para aumentar, né, fisiologicamente. No caso do hipotireoidismo isso não chega a acontecer. Mas no caso da temperatura, a resposta termorreguladora não traz a temperatura da pele, por exemplo, para um nível regulado. Não trazem de volta a pele para uma temperatura. Se a temperatura da pele está fria, o objetivo não é aquecer a pele, mas o mecanismo então é antecipatório. No frio, por exemplo, a temperatura da pele pode se reduzir ainda mais através da vasoconstrição cutânea. Então é um mecanismo diferente, não é um mecanismo de feedback, é um mecanismo antecipatório, que é bem curioso também ver no corpo. E quais são alguns exemplos de efetores térmicos? Então, a gente tem o comportamento, por exemplo, que talvez seja um dos mais eficazes, que é vestir casaco antes mesmo de sair de casa, se cobrir, tirar roupa, qualquer outra coisa, como um mecanismo antecipatório. O fluxo sanguíneo cutâneo, que quanto maior o fluxo na pele, maior a dissipação de calor. E quanto menor o fluxo através da vasoconstrição, menor a dissipação de calor. A piloereção, que vai manter uma camada de ar quente próximo da pele. Isso aumenta o isolamento térmico. As glândulas sudoríparas écrinas, que aumentam a pressão de vapor na superfície da pele, promovendo a evaporação. Então aumenta aquele gradiente que é de pressão de vapor, aumentando a velocidade de perda de calor. Os adipócitos marrons, que em vez de produzirem ATP lá na mitocôndria, existe a proteína desacopladora, o CP1, que produz calor em vez de ATP. E também os músculos, quando fazem os tremores, também produzem calor. Então era isso.